Ciência agora, ciências. A atividade prática e a compreensão da teoria caminham juntas em importância. A atuação do professor como orientador, mediador e assessor das atividades inclui lançar ou fazer emergir do grupo uma questão-problema, motivar e observar continuamente as reações dos seus alunos, dando orientações quando necessário, salientar aspectos que não tenham sido observados pelo grupo e que sejam importantes para o encaminhamento do problema, produzir, juntamente com seus alunos, um texto coletivo que seja fruto de negociação da comunidade de sala de aula sobre os conceitos estudados. PCN, Parâmetros Curriculares Nacionais, documento produzido pelo Ministério da Educação, que é o MEC, e tem o objetivo de auxiliar o professor no seu trabalho diário, na sua meta de levar as crianças a dominarem os conhecimentos de que necessitam para crescerem como cidadãos plenamente reconhecidos, cidadãos conscientes de seu papel na sociedade. A escola deverá oferecer pleno acesso aos recursos culturais relevantes para a conquista de sua cidadania. Preocupações contemporâneas com o meio ambiente, com a saúde, com a sexualidade, com as questões éticas relativas à igualdade de direitos, à dignidade do ser humano e à solidariedade. Ao consolidar os parâmetros e apontar metas de qualidades que ajudem o aluno a enfrentar o mundo atual que vivemos agora, como cidadão participativo desse mundo atual, um cidadão reflexivo que reflete sobre esse mundo atual e um cidadão autônomo que ele mesmo possa ver sozinho aí esse mundo, resolver os seus problemas sozinhos, conhecedor de seus direitos e conhecedor de seus direitos e deveres. O parâmetro lhe serve para referencial para o trabalho do professor, de forma a respeitar a sua concepção pedagógica própria e a pluralidade cultural brasileira, adaptados à realidade de cada região, cada estado. Os PCN, o papel das ciências naturais na formação de um cidadão crítico, numa sociedade em que o conhecimento científico e tecnológico é cada vez mais valorizado realmente, é valorizado isso aí, cada vez a tecnologia e a ciência está acima de muitas coisas, e esse cidadão vai colaborar para a compreensão do mundo e as transformações que acontecem no mundo, situando o homem como indivíduo participativo e parte integrante desse universo que a gente vive. Por enquanto, né, gente? Segundo os PCN das Ciências Naturais, o ensino da ciência deverá então se organizar de forma que ao final do ensino fundamental os alunos tenham as seguintes capacidades: compreender a natureza como um todo dinâmico, sendo o ser humano parte integrante e agente de transformações do mundo em que ele vive, identificar relações entre conhecimento científico, produção de tecnologia e condições de vida no mundo de hoje, em sua evolução histórica, formular questões, diagnosticar e propor soluções para problemas reais que nós vivemos, a partir de elementos das ciências naturais, colocando em prática conceitos, procedimentos e atividades desenvolvidos no aprendizado escolar, saber utilizar conceitos científicos básicos associados à energia, à matéria, à transformação, o espaço, tempo, sistema, equilíbrio e vida, saber combinar leituras, observações, experimentações, registros para a coleta, para a organização, para a comunicação, para a discussão de fatos e informações, valorizar o trabalho em grupo, sendo capaz de uma ação crítica, cooperativa, cooperar com o grupo para a construção coletiva do conhecimento, compreender a saúde como um bem individual, a saúde é um bem individual, tem muita gente nessa pandemia saindo sem máscara, indo para os bares, ficando aglomerado, se não tem vacina, se não tem remédio para isso, tem gente morrendo, morreu uma menina de 12 anos de idade ontem, com coronavírus daqui de Amorés, foi para o governador Valadares, morreu. Valorizar, compreender a saúde como bem individual e comum que deve ser promovido pela ação coletiva, compreender a tecnologia como meio para suprir necessidades humanas, distinguindo usos corretos da tecnologia e necessários daqueles
prejudiciais ao equilíbrio da natureza e equilíbrio do homem. Nós devemos ter em mente considerar a grande variedade de conteúdos teóricos das disciplinas científicas, como a astronomia, a biologia, a física, as ciências, não, as geociências e a química, assim como dos conhecimentos tecnológicos, tecnológicos. A compreensão integrada dos fenômenos naturais, uma perspectiva interdisciplinar, depende do estabelecimento de vínculos conceituais entre as diferentes ciências, os conceitos de energia, conceitos de matéria, conceitos de espaço, conceito de tempo, conceitos de transformação, conceitos de sistema, conceitos de equilíbrio, conceitos de variação, conceitos de ciclo, conceitos de fluxo, conceitos de relação, conceitos de interação e vida estão presentes em diferentes campos e ciências, com significados particulares ou comuns, mas sempre contribuindo para as conceituações gerais. E a respeito do senso comum, que todo mundo tem o senso aí, aqui ó, meu babado, a máscara. São procedimentos os modos de indagar, selecionar e elaborar o conhecimento implicam em observar, comparar, registrar, analisar, sintetizar, interpretar e comunicar o conhecimento. As atitudes em ciências naturais relacionam-se ao desenvolvimento de posturas e valores humanos na relação entre o homem, o conhecimento e o ambiente. Brasil, 97, página 33. Segundo o PCN de Ciências Naturais de 97, considerando a natureza uma ampla rede de relações entre fenômenos, o ser humano, que é parte integrante e agente de transformação dessa rede, são muitos e diversos conteúdos, objetos de estudo dessa área das ciências naturais. Portanto, torna-se necessário o estabelecimento de critérios para a seleção dos conteúdos, de acordo com objetivos gerais da área e com os seguintes fundamentos. Os conteúdos devem se constituir em fatos, conceitos, procedimentos, atitudes, valores compatíveis com o nível de desenvolvimento intelectual do aluno, de maneira que o aluno possa operar tais conteúdos e avançar efetivamente nos seus conhecimentos. Os conteúdos devem favorecer a construção de uma visão de mundo que se apresenta como um todo formado por elementos interrelacionados, dentre os quais o homem, agente de transformação. O ensino de ciências naturais deve relacionar fenômenos naturais e objetos da tecnologia, possibilitando a percepção de um mundo permanentemente reelaborado, estabelecendo-se relações entre o conhecimento, entre o conhecido e desconhecido, entre as partes e o todo. Os conteúdos devem ser relevantes do ponto de vista social, com reflexos na cultura, de modo que permitam ao aluno compreender em seu cotidiano as relações entre o homem e a natureza, mediadas pela tecnologia, superando interpretações ingênuas sobre a realidade à sua volta. Os temas transversais apontam conteúdos particularmente apropriados para isso. De acordo com o PCN de Ciências Naturais, são 4 os blocos temáticos propostos para o ensino fundamental: ambiente, ser humano e saúde, recursos tecnológicos, terra e universo. O ambiente, a saúde, o ser humano, você pode ensinar no ensino fundamental para as crianças nos 3 primeiros blocos. No último bloco, a gente ensina a Terra e seu universo, no 6º ano do ensino fundamental. Os temas ciências podem ser muito variados, pois há assuntos sobre o ser humano e o mundo que podem e devem ser investigados em aulas de ciências naturais ao longo do ensino fundamental. Existem temas já consagrados, como a água,
a poluição, a energia que é muito cara, as máquinas, a culinária. Tratamos como temas esses assuntos que podem ser vistos sob os enfoques de diferentes conhecimentos científicos nas relações com os aspectos socioculturais. Podemos trabalhar aí aleatoriamente com vários temas, como uma notícia que surgiu no jornal, um filme, um programa de TV, um acontecimento que aconteceu na nossa comunidade. Podem sugerir assuntos a serem trabalhados, converterem-se em temas de investigação. Pensa bem, colocar o aluno para investigar problemas que tem na nossa cidade, gente, que coisa maravilhosa. Das temáticas estabelecidas para o primeiro e segundo ciclos, 2 são as preferidas. Sempre tem preferida. Você tem alguém preferido? Segundo a análise dos currículos estaduais realizado pela Fundação Carlos Chagas, Ambiente e Ser Humano e Saúde, a temática recursos tecnológicos, introduzida ainda nos primeiros ciclos, reúne conteúdos que poderiam ser estudados compondo os outros 2 blocos, mas sua atualidade e urgência social merece especial destaque. Brasil 97, página 34. O tema transversal meio ambiente traz a discussão a respeito da relação entre os problemas ambientais e fatores econômicos, políticos e sociais. Históricos. São problemas que acarretam discussões sobre responsabilidades humanas voltadas ao bem-estar comum e ao desenvolvimento sustentado, para buscar a reversão da crise socioambiental planetária. Essa discussão necessita de fundamentação em diferentes campos de conhecimento. Assim, tanto as ciências humanas quanto as ciências naturais contribuem para a construção de seus conteúdos. Brasil 97, página 35. Com os princípios da educação ambiental, tema transversal meio ambiente e com o objetivo de acabar definitivamente com a crença de que o homem é o senhor da natureza e alheio à natureza, verifica-se a necessidade de reconstrução da relação homem e natureza, de forma a garantir a ampliação do conhecimento acerca de como a natureza se comporta e como a vida se processa. Portanto, é extremamente necessário conhecer o conjunto das relações na natureza para compreender o papel fundamental das ciências naturais nas decisões importantes sobre os problemas ambientais. Um conhecimento profundo dessas relações só é possível através de aproximações dos conceitos, procedimentos e atividades relativos à temática ambiental, observando-se as possibilidades intelectuais dos alunos, de modo que ao longo da escolaridade possam ser aprofundados os conceitos de interesse geral. Brasil 97, página 36. Como principal referencial teórico para os estudos ambientais, a ecologia estuda as relações de interdependente entre os organismos vivos e desses com os componentes sem vida do espaço que habitam, resultando em um sistema aberto denominado... Qual que é o sistema aberto denominado? Ecossistema. Aí nós vamos, focar nos estudos de diversos fenômenos, como das cadeias, das teias alimentares e cadeias alimentares, das relações de produção e consumo. Você viu que o Kaiser, nós somos cadeia de alimento dele. Consumo, descarte, decomposição, do ciclo dos materiais e fluxo de energia, da dinâmica das populações, assim como o desenvolvimento e evolução dos ecossistemas. Gente, o Kaiser não dá nem um certificado. Eu terminei 100%, posso mostrar para vocês ali, e não tem mais nada. E é só de gastar dinheiro, tá? Para trabalhar, para vender coisas dele, que é umas amostrinhas deste tamanho assim, fala que é amostra grátis, mas não é grátis nada. A pessoa tem que pagar R$ 29,90 porque fala que é o frete. Gente, frete até 1 quilo é R$ 20,90, até 1 quilo. Umas amostrinhas desse jeito aqui, R$ 29,90. Isso aí é conversa para boi dormir. Nós fizemos parte da cadeia alimentar do Kaiser, que está milionário lá, anda de avião, graças a Deus, que ele tem dinheiro para andar de avião, de helicóptero, tem dinheiro para dar, que ontem mesmo deu para a loirinha R$ 10.000, uma loirinha linda.
né? 10 mil reais, ainda deu curso de grátis para ela. Gente, se eu não tivesse a minha mãe para cuidar, eu ia lá naquele Governador Valadares, que é aqui pertinho. Com 1h30 eu chego lá. Eu ia lá atrás daquele cara, eu ia fazer um vídeo para vocês verem. Eu queria conversar com ele, dia de semana. Ia ver se ao vivo ele devolvia meus 700 reais. 700 reais para ele não é nada não, mas para mim é muito. Como podemos verificar nos PCNs de Ciências Naturais, o conceito de fluxo de energia no ambiente pode ser compreendido em sua amplitude somente a reunir noções sobre fontes e transformações de energia. Radiação solar, diferenciada conforme a latitude geográfica da região. Fotossíntese. O que é fotossíntese? Transformação de energia luminosa em energia química dos alimentos produzidos pelas plantas. E respiração celular. O que é respiração celular? Processo que converte energia acumulada nos nutrientes em energia disponível para a célula dos organismos vivos. Que cadeia alimentar? Cadeia alimentar é que sinaliza a passagem e dissipação de energia em cada nível de cadeia. Dinâmica terrestre, a ocorrência de vulcões, transformações de energia provocadas pelo homem. Esse assunto, por si só, suscita inúmeras investigações. Como a origem remota dos combustíveis fósseis, formados num tempo muito anterior, aproximadamente 650 milhões de anos, ao surgimento do homem na Terra e aproximadamente 1,5 milhões de anos, a natureza desses combustíveis, hipóteses sobre o processo de fossilização, fóssil, fossilização, em condições primitivas, os processos de extração e refino dos combustíveis destacados no bloco recursos tecnológicos e entre outros. Gente, meu sonho, é o meu sonho, sabe? Era colocar energia solar na minha casa, aquelas placas de energia solar, não gastar 1 centavo com a CEMIG, porque eu pago 500 reais todo mês de energia, eu não tenho ar-condicionado, eu não lavo minha roupa na lavadora, eu lavo na mão para economizar energia. O meu sonho é deixar de pagar a CEMIG. Aí se eu colocasse na minha casa todinha, eu acho que dá na faixa de 30 mil reais, eu acho. 30 mil reais a 40 mil. Eu ia colocar ar-condicionado até no banheiro, porque aqui é quente demais, né? O conceito de relação dos seres vivos com os componentes não biológicos do meio deve levar em conta o quê? A relação geral entre plantas e luz solar, que é a fotossíntese, que de fato é específica, considerando-se a variação da intensidade luminosa em diferentes ambientes terrestres e aquáticos no decorrer do ano e as adaptações evolutivas dos organismos a essas condições, as relações entre os animais e luz, considerando-se suas adaptações aos hábitos de vida noturno ou diurno, as relações entre a água e os seres vivos, que por si só merecem vários capítulos das ciências naturais, posto que repor a água é condição para diferentes processos metabólicos, funcionamento bioquímico dos organismos, para processos de reprodução em plantas, animais e outros seres vivos que dependem da disponibilidade de água para a sua reprodução, para a determinação do habitat e do nicho ecológico. No caso de seres vivos aquáticos, as relações entre o solo e seres vivos, que são variadas e muito antigas, pois a formação dos solos é considerada a consequência dessa relação que ocorre há milhares e milhares de anos. As relações de seres vivos entre si, no espaço e no tempo, determinando a biodiversidade de ambientes naturais específicos. Nas cidades, lixo nas ruas podem significar bueiros entupidos e água de chuva sem escoamento, favorecendo as enchentes e a propagação de moscas, ratos ou outros veículos de doença. Por sua vez, o desperdício de materiais, considerado no enfoque das relações entre os componentes do ambiente, pode significar a intensificação de extrato de recursos naturais, como petróleo, vegetais, que são matéria-prima para a população de plásticos. População não, minha querida, produção de plásticos e papel. Brasil 97, página 37.
É importante considerar que os conceitos de ecologia são construções teóricas e não fenômenos observáveis ou passíveis de experimentação. Esse é o caso das cadeias alimentares, do fluxo de energia, da fotossíntese, da adaptação dos seres vivos ao ambiente, da biodiversidade, entre outros. Não são aspectos que possam ser vistos assim diretamente, só podem ser interpretados. São ideias construídas com auxílio de outras ideias mais simples, de menor grau de abstração, que podem, ao menos parcialmente, ser objeto de investigação por meio da observação e da experimentação diretas. Brasil, Parâmetros Curriculares Nacionais, Ciências Naturais, 97, página 37. Nós devemos ensinar aos nossos alunos a conhecer os vários processos e estruturas de seu corpo e a relação de cada aparelho e sistema com os demais aparelhos e sistemas, de modo a compreender a maneira pela qual o corpo se transforma, se transporta e elimina água e oxigênio, obtendo energia por meio de alimentos, além de entender o processo de defesa contra a invasão de elementos danosos como o coronavírus, coordenando e integrando as diferentes funções. É essa relação que assegura a integridade do corpo e faz do corpo uma totalidade. A maneira como tais interações se estabelecem, permitindo ou não a realização das necessidades biológicas, necessidades afetivas. Eu tenho necessidade afetiva, necessidades sociais, necessidades culturais, fica registrada no corpo. Por isso se diz que o corpo reflete a história de vida do sujeito. Meu corpo tá refletindo, tá, gente? Ó, tô com 44 anos, olha o tanto de ruga que eu já tenho no pescoço, ó. Tá refletindo. Depois desse tal de iluminado que me deu um ódio, fiquei pior. Um sistema, fruto das interações entre suas partes com o meio, pode-se compreender que o corpo humano apresenta um equilíbrio dinâmico. Passa de um estado a outro estado, volta ao estado inicial e assim por diante. A temperatura e a pressão dos seres humanos varia ao longo do dia, todos os dias. O mesmo ocorre com a atividade cerebral, a atividade do coração, cardíaca, e o estado de consciência, que depois do iluminado eu fiquei em um estado de consciência terrível. Brasil 97, página 38. Gente, eu fui até o final, 202 aulas, mas eu não coloquei em prática porque tinha que pagar R$ 12 por dia, R$ 20 por dia, para lançar uma merda de um produto que eu não sei como é, que eu nunca experimentei e que eu teria que ficar ali. Eu vou fazer as aulas, mas eu não vou colocar em prática. Não coloquei em prática, mas fiz todas as aulas. Mostro para vocês aqui depois, que eles falam assim, agora você pode ver. Aí, vou mostrar para vocês aqui um negócio. Espera aí. Depois eu mostro, porque agora eu não posso mostrar não, porque eu tô gravando esse vídeo. E esse celular aqui é de pobre. Ele não faz assim. Depois eu mostro. Mostrar para vocês, ó. Vamos ver se dá para vocês verem, porque eu não sei mexer nesse lado direito não, ó. Aquele tal do iluminado ali, ó. Ali, ó. A cara do cara. Ó, parabéns, Luciana. Ah lá, você descobriu com sucesso a trilha Método Iluminado. Fique à vontade para assistir às aulas novamente quando você quiser. Basta clicar na trilha desejada no menu ao lado. Pensa bem, 202 aulas. Ah lá, ó. Não tem porcaria boa nenhuma ali. Me desculpe, perder R$ 700 pra mim, que tô no domingo aqui trabalhando, querendo ganhar R$ 10 aqui, é muito, tá bom? Presta atenção, gente, pra todos nós, ó. Conforme os horários da nossa alimentação, nosso nível de açúcar no sangue, por exemplo, sofre variações ao longo do dia. Assim, a gente transpira mais ou menos, urina-se mais ou menos, conforme a temperatura ambiental e conforme as atividades realizadas. Em outras palavras, o corpo apresenta as funções rítmicas, isto é, que se repetem em determinados intervalos de tempo. Ritmos esses que apresentam um padrão comum para a espécie humana, porém que apresentam variações individuais. Cada pessoa apresenta a sua.
O equilíbrio dinâmico característico do corpo humano é chamado de estado de saúde, e pode-se então compreender que o estado de saúde é condicionado por fatores de vários ordens: fatores físicos, fatores psíquicos e fatores sociais. A falta de um ou mais dessas condicionantes da saúde pode ferir o equilíbrio e, como consequência, o corpo adoece. A doença passa a ser compreendida como estado de desequilíbrio do corpo e não de alguma de suas partes do corpo. Uma disfunção de qualquer aparelho do nosso corpo ou sistema representa um problema do corpo todo e não apenas daquele aparelho ou sistema. Brasil 97, página 39. Também faz parte da herança cultural isolar o corpo humano das interações com o meio, ou ainda concebê-lo, o corpo, apenas como entidade física. Essa ideia vem cedendo seu lugar a outra ideia, a de que o corpo não é uma máquina. Tem emoções, tem sentimentos, que junto com os aspectos físicos se constituem dimensões de um único corpo. O estado de saúde ou de doença decorre de satisfação ou não das necessidades biológicas, afetivas, sociais e culturais que embora sejam comuns, apresentam particularidades em cada indivíduo nas diferentes culturas e fases da vida. Brasil 97, página 30. O ser humano tem seu ciclo vital. Nós nascemos, nós crescemos, nós nos desenvolvemos, nós reproduzimos e nós morremos. E cada uma dessa fase é marcada por aspectos socioculturais que se traduzem em hábitos. Cada um tem seus hábitos, cada um tem seus comportamentos, cada um tem seus rituais próprios de cada cultura. Cada um tem a sua alimentação diferente, por exemplo, que é uma necessidade biológica comum a todos os seres humanos. Todos possuem necessidade de consumir diariamente uma série de substâncias alimentares, eu deduzo, fundamentais à construção e ao desenvolvimento do corpo: proteínas, vitaminas, carboidratos, lipídios, sais minerais e água, disponíveis dentro de uma variedade de tipos de alimentos que permitem a cada indivíduo prepará-los da maneira que lhe convier, de acordo com a sua cultura e seu gosto pessoal. Pesquisas têm mostrado que o índice elevado de colesterol no sangue deixou de ser um problema apenas de adultos para ser também problema de crianças. E não se trata de casos esporádicos, não. Vem crescendo o número de crianças com índice elevado de colesterol. Qual que é o motivo? Consumo de sanduíches e doces no lugar de refeições como verduras, cereais e legumes. O desenvolvimento de uma consciência com relação à alimentação é necessário, considerando-se as demandas individuais e as possibilidades coletivas de obter alimentos. É essencial a máxima e equilibrada utilização de recursos disponíveis pelo aproveitamento de partes de vegetais. Uma vez eu fiz um concurso em Governador Valadares para o governo, e lá estava falando que mesmo se a verdura ficar amarela, ela tem substâncias, ela tem sim vitaminas. Você pode fazer aí uma sopa nela porque tem vitaminas, tá? A sexualidade humana deve ser considerada nas diferentes fases da vida, compreendendo que trata-se de um comportamento condicionado por fatores biológicos, culturais e sociais, e que tem um significado muito mais amplo e variado que a reprodução. Para pessoas de todas as idades, é um elemento de realização humana em suas dimensões afetivas e sociais que inclui, mas não se restringem à dimensão biológica, tão importante quanto o estudo da anatomia e fisiologia dos aparelhos reprodutores, masculino e feminino, a gravidez, o parto, a contracepção e as formas de prevenção a doenças sexualmente transmissíveis, e a compreensão de que o corpo humano é sexuado e que a manifestação da sexualidade assume formas diversas ao longo do desenvolvimento humano e, como qualquer comportamento, é modelado pela cultura e pela sociedade. Esse conhecimento abre possibilidades para o aluno conhecer-se melhor,
perceber e respeitar suas necessidades e as necessidades dos outros, realizar escolhas dentro daquilo que lhe é oferecido. Brasil 97, página 39. Segundo a PCN de Ciências Naturais, há algumas funções rítmicas interessantes e facilmente observáveis que podem ser apontadas: a floração e a frutificação de plantas ao longo do ano, o estado de sono e vigília no ser humano e nos demais animais, a menstruação nas mulheres, o cio entre os animais, entre outros. Os ritmos fisiológicos e os geofísicos, como o dia e a noite e as estações do ano, os ritmos fisiológicos estão ajustados aos geofísicos. Os ritmos fisiológicos estão ajustados aos geofísicos, embora sejam independentes. Brasil 97. Por exemplo, o ciclo sono-vigília está ajustado ao ciclo dia-noite, movimento da Terra em torno do seu eixo. Se isolarmos uma pessoa dentro de uma caverna onde o ciclo dia e noite inexista, ela continuará tendo períodos de sono e períodos de vigília, mas o tamanho de cada um desses períodos se modificará. A tecnologia é interessante lembrar que tem um importante papel referencial no conhecimento da história da humanidade, a pré-história dos dias atuais, nas diferentes culturas. Por meio da tecnologia, conhece-se o período paleolítico, caracterizado pelo domínio do fogo e pelo uso da pedra lascada como instrumento de caça e pesca, substituída pela pedra polida no período neolítico, quando os instrumentos sofriam polimento por meio de atrito. Durante esse período, desenvolve-se também a agricultura, a criação de animais, a utilização do ouro e do cobre, metais e dispensam fundição e refinação, cuja tecnologia foi elaborada no período seguinte. Brasil, 1997. As funções de nutrição podem ser trabalhadas em conexão com o bloco recursos tecnológicos, ao lado do conhecimento sobre as substâncias alimentares e suas funções no organismo, necessidades alimentares de acordo com a idade, de acordo com o sexo, de acordo com a atividade que o sujeito desenvolve, de acordo com o clima da região onde o sujeito vive. Pode-se estudar o problema de deteriorização dos alimentos e as técnicas desenvolvidas pela conservação dos alimentos, considerando seu alcance social e de tal desenvolvimento. O ensino de ciências deve seguir as seguintes etapas: problematização, busca de informações em fontes variadas, observação, experimentação, leitura de textos informativos, sistematização de conhecimentos. Problematização. É necessário que os modelos trazidos pelos alunos se mostrem insuficientes para explicar um dado fenômeno, para que eles sintam necessidade de buscar informações e reconstruir as informações ou ampliar essas informações.